Bom dia, amados irmãos. Espero que tenham tido um Natal abençoado, um Natal alegre, celebrando a vinda, o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E queria pedir que pudessem abrir as vossas Bíblias esta manhã na segunda carta aos Tessalonicenses. Depois de, em outubro, termos começado o estudo, uma série de sermões na primeira carta aos Tessalonicenses, e depois até de uma pausa por causa do Natal, onde separamos algum tempo para fazer algumas considerações, meditar em algumas passagens relacionadas com esta época tão especial, vamos continuar a estudar sobre a igreja em Tessalónica, continuando com os sermões desta feita na segunda carta aos Tessalonicenses. E hoje vamos estar a estudar juntos todo o capítulo 1, desde os versículos 1 ao 12. Segundo aos Tessalonicenses 2, 1 a 12. Todos juntos vamos estudar a palavra de Deus, adultos e crianças. E crianças, eu vejo aqui sim algumas que já têm o vosso guia, então para poderem acompanhar o culto. Se não tens uma folha como esta, por favor, levanta o braço e o grupo de boas-vindas, a Mariana, muito diligentemente, está então a distribuir-vos este guia, esta folha, para vocês poderem acompanhar também a exposição da palavra de Deus. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos orar primeiro ao Senhor e pedir a sua bênção para este tempo em que estaremos a ler, a meditar na sua palavra. Oremos. Senhor nosso Pai, somos agradecidos pela tua graça sobre o teu povo, a tua igreja, Senhor, em podermos levantar esta manhã, poder vir à tua casa, Senhor, reunirmos-nos com os santos e aprender da tua palavra. A minha oração é que o teu povo deleite-se em receber a tua palavra, Senhor, sabendo que é a tua vontade para a vida da tua igreja, Senhor. Que todos nós possamos entesourá-la com desejo, com prazer, com deleite, com a expectativa, Senhor, e a certeza que será ela a santificar o teu povo. Usa, Senhor, a tua palavra, usa-me também a mim, servo, Senhor, para transmiti-la com fidelidade, Senhor, no poder do teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Bom, já estamos a chegar aos últimos dias do ano e neste período entre o Natal e o final de ano, se nós formos às notícias, se nós lermos os artigos, se nós virmos os posts nas redes sociais, nós vamos encontrar as redes sociais, as notícias inundadas daquilo que é um balanço, uma retrospectiva sobre 2024. Então vamos encontrar coisas como nas notícias, e costuma acontecer muito, os melhores momentos de 2024. E vamos ver artigos também com o título Top 10 dos destinos mais visitados em 2024. Até canais de YouTube promover estas coisas. O top 5 das cidades que eu visitei. Ou até, vamos ver nas notícias, quais foram os melhores golos do ano. Como foi 2024 na política, no desporto, na economia. Então, se já observaste, irás observar certamente, se não agora, no dia 31, uma altura de reflexão. Os noticiários, os artigos, as redes sociais a fazerem uma reflexão sobre aquilo que foi o ano de 2024. Finais de ano são sempre alturas de avaliação, de balanço, à luz de um novo ano que virá, 2025. Finais de ano devem ser também
uma boa forma de avaliarmos a nossa própria fé, como igreja, como filhos de Deus. Devemos analisar a nossa fé à luz do passado, à luz daquilo que nos aconteceu em 2024. Coisas boas, coisas más, bênçãos, provações, tribulações do Senhor. À luz daquilo que virá em 2025, que o Senhor terá reservado para nós. De certa forma, é isso que a passagem de hoje vai nos levar a considerar. À luz de um regresso futuro de Jesus Cristo, devemos considerar se a nossa fé tem sido uma fé digna da glória de Jesus. Uma fé digna da glória de Jesus. E este é o título do sermão esta manhã. Uma fé digna da glória de Jesus. E por isso, eu queria pedir agora a vocês, lendo nós a palavra de Deus, que se possam colocar de pé, por favor, com um gesto de reverência e respeito para com a santa, perfeita palavra de Deus. E vamos então ler, segundo aos Tessalonicenses, todo o capítulo 1, versículos 1 a 12. E diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de facto é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi querido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se, irmãos? Então, vamos então estudar estes primeiros versículos, este primeiro capítulo da carta, da segunda carta da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, ele mesmo, apresenta-se nesta passagem como o remetente, aquele que escreve a carta aos Tessalonicenses. Obviamente, à semelhança daquilo que foi a primeira carta aos Tessalonicenses também. Então, nos versículos 1 e 2, nós vemos a saudação inicial desta epístola. A saudação inicial desta epístola, a qual nós vemos quem escreve esta carta. Paulo, Silvano e Timóteo. Certamente Paulo é ele que escreve esta carta, mas ele também acompanha a apresentação desta saudação, desta carta, Silvano e Timóteo. Paulo foi acompanhado por Silvano,
ou Silas, como também é chamado nas Escrituras, o substituto de Barnabé na sua segunda viagem missionária. Isto começa em Atos 15:40, onde é ali mencionado Silvano ou Silas. E é nesta mesma segunda viagem missionária, para dar um bocadinho de contexto, que passam pela região da Macedónia, que atualmente é a Grécia e também a Macedónia do Norte. E nesta segunda viagem eles chegaram então pela primeira vez a Tessalónica. Paulo e Silas. Paulo e Silvano. Sabemos que Silas ou Silvano, irei chamar daqui para a frente como Silvano, ele substituiu Barnabé. Barnabé que teve uma disputa com o apóstolo Paulo sobre se deveriam ou não levar João Marcos nessa segunda mesma viagem missionária. E não concordando, não chegando a um acordo, Barnabé se afastou e substituiu então Silvano. Silvano então acompanha Paulo nesta segunda viagem missionária, a qual chegam então a primeira vez à cidade de Tessalónica. E para aqueles que estão a tomar notas, para termos um contexto, e iremos abrir em Atos 17, versículos 1 a 9. Vamos abrir todos juntos para refrescar a memória desde outubro daquilo que é, na verdade, o contexto desta mesma segunda carta que fala sobre a fundação, sobre como chegou o Evangelho à cidade de Tessalónica. Então vamos abrir em Atos 17, 1 a 9. Atos 17, 1 a 9. Na verdade, eu irei ler apenas dos versículos 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então este é um testemunho de como chegou então o Evangelho a Tessalónica. De certa forma, como foi fundada a igreja em Tessalónica por Paulo e Silvano, que na segunda viagem então chegaram a Tessalónica e como de costume, como sempre Paulo fez, começou por pregar as Escrituras na sinagoga. Fez isto por apenas 3 sábados. 3 sábados. E um pouco mais se deteve o apóstolo Paulo e Silvano em Tessalónica. Mas vemos o fruto da pregação fiel do Evangelho. Vemos que alguns gregos piedosos e muitas distintas mulheres foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. E mostra como eles abraçaram a mensagem do Evangelho. Também a pregação do Evangelho não só se manifestou em fruto de justiça, em salvação, mas também em oposição. Sempre são as duas coisas que a pregação fiel do Evangelho irá fazer. Irá frutificar em salvação, irá provocar também oposição de muitos. Neste caso aqui, judeus que se opuseram à obra do Evangelho, à obra de Paulo e Silas em Tessalónica. E disso vamos falar mais à frente. Mas vemos então aqui o começo da igreja em Tessalónica. Pouco tempo depois deste episódio, Paulo e Silas tiveram que sair. Devido à perseguição que eles estavam a sofrer, tiveram de sair, perseguição feroz, e assim ficaram os cristãos em Tessalónica. Depois desta curta passagem pela cidade de Paulo e Silas
na pregação do Evangelho. Então este é Paulo e Silvano, que é mencionado então aqui no versículo 1 de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Também é importante mencionar, e não esquecendo de Timóteo. Por que Timóteo é aqui mencionado também? Timóteo é importante porque é aquele que vai confirmar a fé, o amadurecimento da igreja, que se tinha firmado na fé pregada aos habitantes daquela cidade. Então, Timóteo, e o apóstolo Paulo menciona isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Se vocês quiserem ir então a primeira aos Tessalonicenses, para simplesmente observarmos aquilo que era o testemunho de Timóteo. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Então, Timóteo foi aquele que foi responsável, primeiro aos Tessalonicenses 3, 6, por ir a mando de Paulo a Tessalónica, confirmar a fé dos Tessalonicenses e voltar com um relatório para o apóstolo Paulo. E segundo o apóstolo Paulo, trouxe boas notícias sobre a fé e o amor da igreja em Tessalónica. Isso que foi uma grande alegria, regozijo para o apóstolo Paulo. Então aqui Paulo, Silvano e Timóteo, que dirigem estas palavras e toda a segunda carta aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, já vimos um pouco sobre o pano de fundo da origem desta igreja, que tinha sido fundada, criada, como diz até aqui, e faz menção ao apóstolo Paulo, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Como continua esta saudação inicial. Esta é a marca distintiva da igreja, que ela existe pela obra de Deus, nosso Pai, e pelo Senhor, o dono, o nosso dono, Jesus Cristo, que comprou, que resgatou a sua igreja do reino das trevas, da escravidão do pecado, com a sua morte, com o seu corpo castigado e o seu sangue derramado. Foi esta obra divina de salvação por meio de Jesus Cristo que chegou a Tessalónica. E esta obra divina que operou na igreja em Tessalónica, ela é destacada por Paulo na sua primeira carta à igreja, no capítulo 1. Então vamos abrir brevemente 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e ver como se manifestou a obra de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Tessalónica, na igreja dos Tessalonicenses. Só de relance, vermos aquilo que Paulo destaca. Então, Paulo destaca que pelo poder de Deus e pela obra do Evangelho, pelo testemunho do Evangelho, que diz o versículo 5, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. A fé da igreja de Tessalónica, o fruto do Evangelho, foi tal nesta cidade, que esta igreja, como diz o versículo 7, 1 Tessalonicenses 1, a igreja passou a ser um modelo da fé cristã para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, que são as duas regiões que ficam ali ao redor da cidade de Tessalónica. Então notem bem o fruto do Evangelho. 3 sábados Paulo pregou na sinagoga. Alguns se converteram, tiveram que fugir às pressas por causa da perseguição, Paulo e Silvano. E nós vemos aqui então manifesto no capítulo 1, então aquilo que aconteceu com a igreja de Tessalónica. Este é o poder do Evangelho, é o poder sobrenatural da salvação em Jesus Cristo. Vai converter pessoas, vai firmá-las na fé em Jesus Cristo. De tal forma que, de forma particular aqui na igreja em Tessalónica, esta igreja passou a ser o modelo para os crentes na Macedónia e na Acaia
tão grande tinha sido o fruto da sua salvação. E voltando para 2 aos Tessalonicenses, então, capítulo 1, é esta igreja que Paulo se dirige por uma segunda vez. Pouco depois de ter escrito as palavras na primeira epístola. Na verdade, os temas são há temas tão em comum com a primeira carta que nós podemos entender até que, na verdade, não passou muito tempo desde a primeira carta até a segunda. A segunda carta destina-se até a esclarecer temas que tinham sido falados na primeira. O maior deles em relação à vinda de Jesus Cristo. É por isso, então, esta segunda carta, uma carta bem escatológica, que faz muitas referências, continua a fazer referências àquilo que irá acontecer no futuro, quando Jesus Cristo voltar. Então é quase que fosse uma extensão dos temas que são falados no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Então uma carta, uma epístola futurística e que Paulo usa para esclarecer os irmãos acerca do futuro e corrigir até algumas situações. O desejo de Paulo para esta igreja, e nós vemos bem expresso aqui na saudação, é que a igreja fosse invadida pela graça e paz. E aqui termina a saudação inicial, graça e paz a vós outros. Este era o desejo de Paulo para a igreja, que bem sabia que a origem da graça e da paz é Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo. E com isso nós vemos esta então primeira saudação inicial, na qual Paulo então introduz esta carta. Dos versículos 3 a 12, este é o bloco seguinte, um grande bloco que iremos ver desdobrado em várias partes, em que Paulo dá ações de graças pela igreja. Paulo dá ações de graças pela igreja. E neste grande bloco, dos versículos 3 ao 12, nós vemos primeiro dos versículos 3 a 5, de forma específica, Paulo vai fazer menção nas suas ações de graças à fé e amor crescentes. Fé e amor crescentes da igreja em Tessalónica. Então, analisando com mais detalhe, nós vemos aqui no versículo 3 que Paulo diz: cumpre-nos sempre dar graças a Deus. Da mesma forma, se lembram da primeira carta aos Tessalonicenses, se até quiserem espreitar, não são muitas páginas atrás, se vocês quiserem, se lembram bem da linguagem de 1 aos Tessalonicenses, podem notar bem semelhanças com aquilo que Paulo escreveu na primeira carta. Depois da saudação, começa por dar graças. É isso que Paulo faz aqui também. Da mesma forma que ele instruiu em 1 aos Tessalonicenses 5:18, para que em tudo a igreja de Tessalónica pudesse dar graças, porque era a vontade de Deus em Cristo para eles. Isto nos diz 1 aos Tessalonicenses 5:18. Paulo dá graças aqui também pela igreja. Diz inclusive, continuando no versículo 3, como é justo dar graças a Deus. E as cartas, as epístolas de Paulo estão cheias de expressões de gratidão. Na verdade, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós em relação à prática, ao exercício da gratidão. E por que nós devemos praticar a gratidão? Perguntam-se vocês. A gratidão é um exercício que nós devemos praticar, um exercício de humildade. Nós, como filhos de Deus, precisamos de praticar a humildade, exercitar a humildade por meio da gratidão. E é aí que nós reconhecemos as evidências da graça, desse favor imerecido de Deus para conosco, para outros também. E Paulo faz isso mesmo. Ele dá evidências, humilhando-se diante de Deus, dá evidências da graça de Deus para com os Tessalonicenses. Notem bem o que é que ele diz, sobre o que é que ele dá graças. Vejam na continuação do versículo 3.
dou graças porque a vossa fé cresce sobremaneira. Ou seja, dá graças pelo crescimento da fé dos Tessalonicenses. Também, continuando, ele dá graças porque o mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então é isto que Paulo destaca na sua oração de ação de graças. E é interessante que nestes dois motivos aqui, na fé que continua a crescer, no mútuo amor que aumenta uns para com os outros no seio da igreja, na verdade isto até é uma resposta à oração de Paulo. É uma resposta aos desejos de Paulo. Ora, vamos voltar para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos abrir todos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 14 a 16. Perdão. Capítulo 3, versículos 11 a 13. 1 aos Tessalonicenses 3, 11 a 13. Assim é que é. Notem bem a oração do apóstolo Paulo para com os Tessalonicenses. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Então, o crescimento e o amor uns para com os outros. E para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então nós vemos aqui a resposta ao pedido de oração, à oração de Paulo para os Tessalonicenses. Então vivemos que isso efetivamente aconteceu. Na primeira carta, e é interessante notarmos isto neste bloco inicial, vemos que Paulo destaca as evidências da salvação. Nos primeiros versículos de 1 aos Tessalonicenses 1, Paulo destaca as evidências da salvação, da eleição na igreja de Tessalónica. De tal forma que se tornaram um modelo, como nós já vimos. Agora, nestes versículos, Paulo vai destacar as evidências da graça na santificação dos Tessalonicenses. Pelo facto de que eles continuam a crescer, continuam a aumentar o seu amor uns para com os outros. E isso deve ser uma avaliação para todos aqui, para todos os presentes aqui, que manifestam crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. À luz daquilo que vimos e da análise que o apóstolo Paulo fez, tanto na primeira como na segunda carta, destacando a salvação, a confirmação da mesma, e agora a santificação, o crescimento da fé, isto deve levar-nos a avaliar também as nossas próprias vidas. Tu que és salvo em Cristo Jesus, que manifestas hoje crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o que é que mudou na tua vida desde a tua salvação, desde que o Senhor te salvou? Que coisas é que podes dizer que mudaram, que transformaram? Que pecados é que tu podes dizer que abandonaste? Práticas que deixaste para trás com o velho homem e coisas boas, práticas do novo homem que passaste a fazer desde que foste salvo em Cristo Jesus. Deves-te perguntar também, será que eu estou a crescer desde o momento em que eu criei em Jesus Cristo até aos dias de hoje? Esta é a avaliação que todos devemos fazer. Inclusive, os finais de ano servem para isso mesmo. Para avaliar o estado da nossa fé. Para avaliar se a nossa fé, que professamos com a nossa boca, é efetivamente uma fé digna da glória de Jesus. E nós vemos que Paulo destaca então isto aqui no versículo 3. O crescimento da fé e o mútuo amor que vai aumentando. Continuando no versículo 4, nós vemos aqui um destaque, neste grande bloco de ação de graças, nós vemos o destaque que o apóstolo Paulo dá ao exemplo de perseverança nas perseguições e
tribulações. O exemplo de perseverança nas perseguições e tribulações. E talvez as crianças aqui, os mais novos, que têm uma área aqui para pesquisar, uma área para escrever de palavras para pesquisa, talvez estão-se a perguntar o que é perseverança, que caracteriza este exemplo da igreja de Tessalónica nas perseguições e tribulações. Perseverança é manter-se firme no meio das dificuldades. Manter-se firme nos dias maus, nos dias difíceis. Isso é ser perseverante. E Paulo destaca isso sobre a igreja em Tessalónica. E nós iremos ver porquê. Então vemos que Paulo diz: nós nos gloriamos nas igrejas de Deus sobre vocês. Então, de certa forma, Paulo está a dizer: vocês continuam a ser um modelo, da mesma forma que o eram, e eu destaquei isso na primeira carta, vocês continuam a ser um modelo para as outras igrejas. E nós proclamamos, falamos de vocês às outras igrejas. Porquê? Porquê que Paulo faz esse destaque? Ou do que Paulo faz destaque? À vista da vossa constância e fé. Então esta palavra constância poderia ser traduzida por perseverança, ou seja, manter-se firme no meio dos tempos difíceis. A igreja em Tessalónica foi capaz, em dificuldade, de manter a sua fé inabalável em Jesus Cristo. E Paulo destaca essas mesmas dificuldades por meio das perseguições e nas tribulações que eles estavam a suportar. Então destaca aqui o apóstolo Paulo estas perseguições e tribulações que eram característica da igreja em Tessalónica. Nós vimos há pouco, no contexto desta carta, fomos a Atos 17, onde nos versículos 1 a 9 fala de como surgiu a igreja em Tessalónica. Propositadamente eu não li os versículos 5 a 9, que falam, e Lucas dá destaque ali, à perseguição à igreja em Tessalónica. A perseguição que surgiu depois da pregação do Evangelho, depois do ministério de Paulo e Silvano naquela cidade. Os versículos 5 a 9 destacam efetivamente a perseguição destes judeus. Foi o principal ponto de oposição ao Evangelho e continuavam a ser o ponto de oposição ao Evangelho também e de ameaça para a igreja. Nos versículos 5 a 9 de Atos 17 nós vemos a oposição feroz dos judeus que agitaram Paulo e Silas e os outros irmãos contra o povo. Assaltaram até a casa de um irmão, Jason, ou Jasson, como quiserem chamar, que foram à procura de Paulo e Silas, estavam à procura deles, e não encontraram na casa deste irmão, Jason. E não o encontrando, denunciaram estes irmãos às autoridades, e estes irmãos acabaram por ser presos. Não conseguiram encontrar Paulo e Silas, mas estes irmãos foram presos e só foram libertados quando pagaram a sua fiança. Isto nos diz Atos 17, versículos 5 a 9. Até o versículo 13 dá um salto, já depois de Paulo e Silas terem fugido, terem sido enviados pelos irmãos de noite a Bereia. No versículo 13 destaca que, sabendo que Paulo e Silas estavam em Bereia, eles foram até lá, perseguindo-os, por causa da mensagem do Evangelho. E este sofrimento que é destacado aqui pelo apóstolo Paulo, esta perseguição e as tribulações que suportavam, tudo isso era fruto de um viver fiel de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não é novidade para a igreja primitiva, ou não é novidade neste tempo o povo de Deus estar a ser perseguido. Em todas as Escrituras, os justos são sempre perseguidos pelos ímpios, pelos pecadores, por aqueles que são rebeldes diante de Deus. Nós vemos Davi, um homem justo, um homem segundo o coração de Deus,
a ser perseguido por Saul. A ser, inclusive, perseguido também pelo seu próprio filho, Absalão. Nós vemos os profetas de Deus, e disto nos fala, segundo a Crônicas 36, 16, para quem tiver a tomar notas, dá ali testemunho dos profetas de Deus que eram insultados, gozados, face ao desprezo do povo de Judá, da palavra de Deus, da lei do Senhor. Eles perseguiam os profetas de Deus. Isto era no reinado do rei Zedequias, dos quais um dos profetas era Jeremias, certamente. Então nós vemos que os justos, os homens de Deus, o povo de Deus, sofrerão perseguições. Irão sofrer no nome de Deus. E isto não era diferente para a igreja de Tessalónica e não é diferente para nós nos dias de hoje. Então, o povo de Deus sofreu e sempre sofrerá perseguições e tribulações, testes à nossa fé. Da parte de Satanás, tribulações, tentações, da parte de Deus, provações também, com um propósito, e há um propósito, para que, e disso nos fala o versículo 5, que nos fala do santo propósito da provação e do sofrimento. E é sublime pensar nesta grande verdade que o apóstolo Paulo apresenta aqui para nós, que nós sofremos, como diz o versículo 5, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Para serem considerados dignos do reino de Deus. Na verdade, o sofrimento, as tribulações nas nossas vidas são uma obra de Deus. Deus permite que elas aconteçam nas nossas vidas para provar a nossa própria fé. Notem o que diz o versículo 5, e eu saltei esta porção do versículo 5, de que as perseguições, as tribulações, o sofrimento são um sinal evidente do reto juízo de Deus. Agora, é interessante esta palavra, e se nós fizermos um estudo sobre aquilo que... um estudo sobre a palavra juízo, tal como a vemos aqui, na verdade, ela está sempre no seu contexto imediato, nos versículos, ou de forma geral, está sempre associado a um contexto negativo. Okay? Juízo por algum pecado que foi cometido. Juízo por uma atitude de impiedade dos homens, dos rebeldes. Juízo por disciplina do Senhor para com os seus filhos, por algum pecado. De forma geral e genérica, este é o contexto da palavra juízo, ou palavra julgamento, nas Escrituras, no Novo Testamento. Mas esta palavra, neste contexto particular, tem outro significado. Na verdade, ela tem um aspecto positivo. Que Deus usa o sofrimento, as perseguições e as tribulações como um juízo para nós. Agora, este juízo, não pensem que é algo negativo, algo que acontece às nossas vidas por algo mau que nós fizemos. Não. Na verdade, aqui o julgamento, da mesma forma que um juiz, num julgamento, ele não está só para condenar, mas analisa as provas, as evidências de um determinado acontecimento e julga se deve condenar ou não deve condenar alguém. É a mesma forma de agir de Deus. Este juízo aqui, o reto juízo de Deus, está a falar da forma justa, correta, santa de Deus agir para com o seu povo. Poderíamos traduzir este procedimento de Deus pela palavra juízo. Então, o sofrimento, as perseguições e as tribulações é algo justo, correto, santo que Deus traz aos seus filhos, para que nós possamos então ser considerados dignos do reino de Deus. Isto traz-nos uma grande verdade a nós esta manhã.
amada igreja, que se tu és salvo em Cristo Jesus, tu vais sofrer. A vida cristã é sinónimo de sofrimento. A vida cristã é sinónimo de sofrimento. E hoje em dia, na verdade, o sofrimento, as pessoas, na verdade, fogem do sofrimento. Okay? Ninguém gosta de ter dificuldades, sofrer por alguma coisa. Eu até costumo pensar e considerar, e falando aqui, destacando os jovens, os adolescentes. Os adolescentes têm alergia a qualquer tipo de dificuldade, a qualquer tipo de sofrimento. Os adolescentes, e de certa forma até todos nós neste século XXI em que nós vivemos, não gostamos de sofrer, não gostamos de dificuldades, gostamos de tudo rápido, tudo no imediato. Só carregar num botão e tenho acesso àquilo que eu quero. Hoje em dia os jovens, e de forma particular, quero destacar-vos a vocês, não gostam de dificuldades. Para tudo tem que ser logo. Não gostam de andar a pé. Para tudo pedem boleias de carro. Okay? Querem as respostas no imediato, têm preguiça em procurar na internet pelas respostas. Então, e outras coisas mais, e já chega de expor os adolescentes aqui esta manhã. Mas a verdade é que os jovens não gostam de dificuldades, não gostam de sofrer, não gostam de carregar o saco das compras, não gostam de levantar pesos. Tudo custa. Tudo, não é? Tudo. Tudo custa aos adolescentes. Eu queria usar os adolescentes, e obrigado adolescentes por vos ter usado, como um exemplo daquilo que acontece na vida cristã. A vida cristã é sinónimo de sofrimento, tal como disse. E nós não devemos fugir do sofrimento. Nós devemos abraçar até o sofrimento. Na verdade, o mundo tem uma perspectiva errada do sofrimento. Foge do sofrimento porque não entende o propósito divino do sofrimento, tal como nós vemos aqui. O santo propósito da provação e do sofrimento. Notem as palavras de Jesus Cristo para o seu povo. Primeiro em Mateus 5:10. E vamos simplesmente passar rápido porque o tempo urge. No seu Sermão do Monte, Jesus Cristo diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus Cristo está a apontar aqui à realidade de que aqueles que o seguem, aqueles que são os seus discípulos, serão perseguidos. Mas deles é o reino dos céus. Encontram semelhanças aqui com as palavras do apóstolo Paulo. A provação, as perseguições, para sermos considerados dignos do reino de Deus. Notem que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Okay? A perseguição, o sofrimento, é a marca, é um dos distintivos daquele que é salvo por Jesus Cristo. Se alguém quer vir após mim, diz Jesus Cristo, assim mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou fugir do sofrimento, da perseguição, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então é isto que Jesus Cristo, é isto que a palavra dos Deus nos apresenta, que a vida cristã vai lado a lado com o sofrimento, com a perseguição. Agora, na verdade, nós, talvez hoje, nos dias de hoje, temos uma ideia errada sobre aquilo que é a perseguição. Esta grande palavra que nós usamos, até falamos do ministério Portas Abertas e dos cristãos em meios hostis que sofrem perseguição. E pensamos que isso não tem nada a ver conosco. Na Ramada, em Lisboa, em Portugal, no mundo ocidental de forma geral. Então, o que é perseguição? O que é que seria perseguição para nós nos dias de hoje? Talvez para ti, perseguição vai ser um chefe, um patrão no teu trabalho,
que te importuna todos os dias por causa da tua conduta honesta. Talvez perseguição para ti vai ser a tua família tratar-te mal porque tu decidiste, em obediência ao Senhor, casar-te jovem. Talvez a perseguição na tua vida vai surgir porque simplesmente queres dedicar mais tempo ao serviço na igreja de forma legítima e aceitável. E a tua família não concorda com isso e te importuna e te chateia todos os dias quando tu chegas a casa. Talvez, e aqui para os mais novos, não me quero esquecer de vocês, porque a perseguição pode também chegar a vocês. Talvez a perseguição para ti é tu chegares à escola e dizeres: eu não creio no evolucionismo. Isso é tudo uma farsa, uma falsidade. E os teus professores tratarem-te à margem dos teus colegas e chatearem-te, e importunarem-te e gozarem contigo. Talvez isso vai ser perseguição para ti. Talvez para ti perseguição vai ser como pais, os teus colegas de trabalho gozarem contigo porque tu, em obediência ao Senhor, te comprometeste em disciplinar os teus filhos. E até fisicamente. E tu manifestares isso aos teus colegas e os teus colegas ficarem de queixo caído e chamarem-te um retrógrado e dizerem que tu abusas das tuas crianças, dos teus filhos. Talvez a perseguição virá quando tu confrontas o governo e as suas injustiças e eles perseguem-te. Como em algum lugar já está a acontecer, no mundo ocidental, no Reino Unido, perseguição talvez vai ser quando tu decidires orar em público. E as autoridades vão querer impedir que o faças. Então, não é uma perseguição que talvez vai significar agressões físicas, mas sim vai ser uma guerra psicológica, uma guerra pela tua mente. Sim. E assim, os ímpios, os que não são cristãos, vão querer, então, assediar-te, vão querer perturbar-te, perseguir-te. Isso sim é perseguição nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus e o apóstolo Paulo consola-nos em relação à perseguição, em relação à tribulação. E continuando no versículo 5, falando do sofrimento da igreja que Tessalónica está a sofrer, com propósitos divinos para considerar a igreja digna do reino de Deus, que possamos pensar nisso ao sofrer. No versículo 6, dos versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo expõe aquilo que será a futura vingança de Deus. A futura vingança de Deus. À luz da tribulação, da perseguição, da qual a igreja de Tessalónica é alvo, Paulo remete a igreja a pensar no futuro, naquilo que aconteceria quando Jesus Cristo voltasse. E o que é que nos diz então estes versículos sobre a futura vingança de Deus? Fala-nos primeiro do caráter justo de Deus. Deus não vai deixar impune as injustiças daqueles que não são os seus filhos para com o seu povo. É isto que o apóstolo Paulo quer dizer aqui neste versículo 6, quando diz: se de facto é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aqui no versículo 6. Então, os injustos, aqueles que perseguem os cristãos, não viverão impunes, não serão impunes. Deus não se esquecerá da opressão destes homens ao povo de Deus. E notem que esta igreja, como já disse, era oprimida pelos judeus. O apóstolo Paulo, ele mesmo destaca isso até na sua carta. Fala dos judeus. E podem apontar aí, porque não temos tempo para ir e observar com detalhe. 1 aos Tessalonicenses 2, versículos 14 a 16. Fala de que os judeus perseguiam
a igreja em Tessalónica, de tal forma que impediram Paulo e Silas de falarem aos gentios, impediam a pregação do Evangelho. Notem que no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, isto é como o apóstolo Paulo estar a dizer: eles irão sofrer, não só no presente, mas no futuro, irão sofrer juízo pelas suas obras, pela sua oposição aos filhos de Deus. Então, Deus não se esquecerá da opressão do seu povo. Que isto seja um grande consolo para nós. Que talvez por algumas das situações que eu descrevi, tu estás a ser perseguido no teu local de trabalho, na tua escola, no meio da tua família, na tua vizinhança. Deus não se irá esquecer da opressão, da perseguição que estás a sofrer. E em tempo oportuno, no porvir, Ele irá vingar-te. Ele irá vingar-te. Continua o versículo 7, também falando desta mesma vingança de Deus, que por um lado Ele irá julgar com punho de ferro, condenação, juízo para aqueles que perseguem o povo de Deus, mas também no versículo 7, Ele vai dar alívio àqueles que são atribulados. Notem que diz: e a vós outros, depois falando dos perseguidores, a vós outros que sois atribulados, Deus irá conceder alívio juntamente conosco. Então Deus irá conceder um alívio final e permanente aos seus filhos. E Paulo quer transportar esta realidade futura, daquilo que acontecerá no futuro, para nós, para a igreja em Tessalónica, primeiro que tudo, que estava a ser perseguida pelos judeus, mas também para nós nos dias de hoje. Haverá um alívio reservado para o povo de Deus depois de tanto sofrer. Haverá um alívio. E quando acontecerá esse alívio? O apóstolo Paulo descreve aqui. Quando é que vai acontecer? Ele dá uma descrição temporal. O dia do juízo final. Então ele descreve isso na segunda parte do versículo 7 em diante, que diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então isto está a falar de uma realidade que eu queria aos irmãos que pudessem abrir em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Nós não iremos analisar com detalhe todos os versículos desta passagem, mas nestes versículos, Apocalipse 19, nós vemos então aqui que este juízo final, o dia do juízo final para os ímpios, irá acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Um tópico que já foi abordado exaustivamente em 1 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses não haverá exceção. Nós iremos continuar a falar do futuro, da segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que há bastantes semelhanças até na linguagem e que permite concluir que está a falar da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, e no versículo 12 vem que, na verdade, vem num cavalo branco, o Jesus Cristo que julga e peleja com justiça, no final do versículo 11, os seus olhos são chama de fogo. Okay? Então, notam bem as semelhanças com 2 Tessalonicenses. E no versículo 15, sairá da sua boca uma espada afiada para ferir as nações em juízo, os rebeldes, aqueles que se opõem a Deus, e vai reger com o cetro de ferro. Está a falar do seu reino também milenar. Aquele que no versículo 16 é descrito como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que virá para julgar
os ímpios, aqueles que se opõem a Deus. Irá vingar o seu povo. Irá julgar com cetro, com mão firme, com cetro de ferro, todos aqueles que não conhecem a Deus. E como diz, segundo aos Tessalonicenses, e aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Permaneçam em Apocalipse, tá bem? Porque os versículos 9 e 10 continuam a falar do julgamento sobre os ímpios, do julgamento sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que são rebeldes, aqueles que não creem em Jesus Cristo. O que é que lhes acontecerá? Então a passagem em 2 Tessalonicenses é descritiva. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então irão sofrer uma penalidade, um juízo eterno, e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder para todo o sempre. E falando de Apocalipse 21:8 refere este mesmo juízo. Na verdade, Apocalipse 20, 11 a 15 fala sobre isso também, dá detalhes sobre a eterna destruição por meio do fogo. Mas eu queria destacar aqui Apocalipse 21, versículo 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, ou seja, o seu destino, as suas consequências, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então este é o juízo que está reservado para todos aqueles que se opõem contra Deus. Então sofrerão penalidade para todo o sempre, viverão para todo o sempre longe da face do Senhor. E isto acontecerá, diz o versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Glorioso dia será. Este versículo 10 nós vemos aquilo que será a realidade da Igreja de Cristo. Com Jesus Cristo na eternidade. Tudo isto acontecerá e os ímpios sofrerão, mas a Igreja de Cristo irá triunfar no nome de Jesus Cristo. Iremos habitar com Jesus Cristo, iremos desfrutar da glória de Deus para todo o sempre. Esse glorioso dia em que o Senhor, aqui descrito no versículo 10, será glorificado pelos seus santos, pelos seus discípulos, pela Igreja. Irá ser admirado por todos aqueles que creram. Então, Apocalipse 22, 3 a 5, fala de que, no versículo 3 e 4, onde estará na Nova Jerusalém, na cidade celestial onde habitaremos com Jesus Cristo, não haverá qualquer maldição, diz o versículo 3, e diz aqui, os seus servos os servirão, a Deus e ao Cordeiro, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Então, no meio das tribulações presentes, no meio da perseguição ao povo de Deus, que maravilhosa esperança que nós temos presente na sua palavra. De que um dia, mais tarde ou mais cedo, no tempo oportuno reservado por Deus, nós iremos estar com Deus, desfrutar da sua glória, nós iremos estar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, glorificados, sem qualquer maldição e desfrutando da sua glória para todo o sempre, sem pecado, sem condenação, onde não haverá tristeza, não haverá choro nem ranger de dentes, mas sim alegria, júbilo para todo o sempre na presença do nosso Senhor e Salvador. Então, se para ti que estás aqui esta manhã e talvez tu não tens prazer
em Deus. Quero que saibas que não ter prazer em Deus é viver em rebeldia para com Ele. Apesar de talvez até tu aqui exteriormente viveres uma vida aparentemente santa, vens à igreja, estás numa família onde os teus pais são cristãos, se no teu coração não tens prazer nas coisas de Deus, as coisas de Deus são enfadonhas, vir à igreja e ler a Bíblia é enfadonho, aborrecido, até vives uma vida dupla em que despedes todos e vais para casa ou para a escola e és rebelde contra Ele. Na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre ti é que tu não conheces a Deus e não obedeces ao Evangelho de Jesus Cristo. Tu não és salvo. Talvez irás clamar no dia do juízo, Senhor, Senhor. Jesus Cristo irá dizer, apartai-vos de mim. Nunca os conheci. Esta é uma realidade sombria para pensar. E se esta é a tua situação, que tu possas arrepender e crer em Jesus Cristo para a salvação, hoje mesmo, para tu poderes glorificar, abraçando a Jesus Cristo, glorificá-lo no dia em que pudermos desfrutar dele por toda a eternidade. Também, se tu estás aqui esta manhã e és salvo em Jesus Cristo, não há outras palavras que eu te possa dirigir a não ser o consolo, o encorajamento que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De muitas palavras, o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5 dá encorajamento àqueles que são perseguidos, que serão exultados e terão um galardão nos céus. Isto nos fala Mateus 5, 10 a 12. Mas notem o que diz João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Estas são as palavras de ânimo, de encorajamento que eu tenho para ti esta manhã. Não há outras, a não ser as palavras de Jesus Cristo, para nos consolar, caso tu estejas a passar por perseguição, sofrimento até, alguma provação da parte do Senhor. Mantém-te firme em Jesus Cristo. Cristo me sustém, acabamos de cantar hoje. É Ele que vai sustentar a tua fé até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Continuando, e porque o tempo urge, não é? Nos versículos 11 a 12, nós vemos então uma oração de Paulo para com os Tessalonicenses. No versículo 11 ele diz, por isso também, à luz de tudo aquilo que nós estudamos, por isso, depois de observar a fé crescente, a tribulação de Tessalónica, por causa dos judeus e a sua perseguição, Paulo ora pelos Tessalonicenses, pedindo várias coisas aqui. Ele pede e ora sem cessar, como ele tinha dito também em 1 aos Tessalonicenses. Ele ora sem cessar para que Deus torne a igreja em Tessalónica digna da sua vocação. Da vocação em Cristo, do chamado ao Evangelho, a viver para Cristo. E Paulo tem a consciência de que isso é só possível por meio de Deus. É Deus que opera isso em nós. E tem certamente uma dimensão futura. Enquanto esperamos pela vinda de Cristo, enquanto esperamos para nos encontrarmos com Ele, que Deus vos possa tornar, até esse dia, dignos do Evangelho de Jesus Cristo. Dignos da glória de Jesus. E que também, ao mesmo tempo, possa cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Estas são as orações do apóstolo Paulo para com a igreja em Tessalónica. Para que Deus possa cumprir todos os bons propósitos e manifestar esses bons propósitos e a fé operante, a qual destaca Paulo também em 1 aos Tessalonicenses, uma fé que se manifesta em obras, cujo fruto é obras, são as obras, diante dos homens. Este é o desejo de Paulo para os Tessalonicenses. E todo este pedido, esta petição de Paulo tem um propósito. Todas estas coisas acontecendo pela graça de Deus e a igreja de Tessalónica desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor de Deus, isto torna a igreja, o povo de Deus, mais parecido com o caráter
de Cristo, até mesmo por meio das provações, das aflições, nas quais nós nos assemelhamos com Jesus Cristo. E é nisto que resulta a glória de Jesus. Quando vivemos de forma crescente, quando suportamos as provações, tendo em vista que o vingador é Deus e Ele certamente irá julgar os ímpios, os que perseguem o povo de Deus, nós manifestamos o caráter de Jesus Cristo. Nós manifestamos o caráter de Cristo. E que tremenda forma de terminar este capítulo, que tremenda oração de Paulo, uma oração pastoral de um servo de Deus que zela pelo seu povo. Que zela, que quer, que os desejos é que eles sejam achados dignos da vocação, da sua vocação, dignos da glória de Jesus. Para que Jesus Cristo seja glorificado por meio da Igreja, pela graça em Jesus Cristo. No dia 31 de dezembro, já daqui a alguns dias, e 1 de janeiro, e até nos dias seguintes, a palavra mais ouvida nas notícias, nos artigos e nos posts nas redes sociais, na verdade vai ser resolução ou resoluções. De todos os tipos e formas. Vocês vão ver nas notícias o que é que você quer para 2025. N coisas. Não é? Talvez vão dizer viajar mais, amar mais, perdoar mais, comer melhor, fazer exercício. Talvez estas são algumas das vossas resoluções para 2025. Talvez inscreverem-se no ginásio, começar uma dieta. Talvez ser mais cuidadoso com o orçamento familiar, poupar mais. Bom, pegando nos versículos 11 e 12, certamente seria uma excelente resolução para cada um de nós em 2025. Segundo a operação do poder de Deus em nós, que nos tornemos, como igreja, mais dignos da sua vocação, do chamado à santidade que recebemos em Cristo Jesus. E isto só é possível para ti que estás aqui esta manhã, só é possível que não crês, para ti que estás aqui esta manhã, que não crês em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só é possível viver digno da vocação de Jesus Cristo se tu crês nele. Se tu respondes em fé à chamada, à vocação do Evangelho, de te arrependeres dos teus pecados, de não esperares mais, de não rejeitares, não viveres mais em rebeldia contra Deus e que tu possas resolver até diante de Deus, crer em Jesus, clamar por salvação e resolver em 2025 viver para o propósito pelo qual foste criado, obedecer a Deus e alegrar-te nele para sempre. Para nós, igreja, povo redimido de Deus, até que o Senhor nos arrebate ou que nos leve para Ele pela morte, ainda há trabalho a fazer. Então a pergunta deve ser: como viver uma fé digna para a glória de Jesus em 2025? Como viver uma fé digna para a glória de Jesus em 2025? Bom, ama mais a palavra de Deus. Leia mais dia após dia, memoriza, compromete-te a obedecer à palavra de Deus. Partilha, ensina. Ama mais a palavra de Deus. Ama mais a presença de Deus. Ora mais, seja pessoalmente, na tua privacidade, seja em comunidade, orando uns pelos outros. E por isso temos o culto da oração. Ama mais o povo de Deus. Ama mais a sua própria igreja. Ama mais esta igreja, dispondo-te ao serviço, à visitação e também à frequência constante às reuniões, às atividades da igreja. Ama mais também outras igrejas ao redor do mundo, com um compromisso maior com missões. Então ama mais o povo de Deus. Também ama mais os perdidos. Compromete-te a amar os perdidos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Pregando a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados em Jesus Cristo. Então estas são formas como tu podes viver uma fé digna para a glória de Jesus em 2025. E nestes últimos dias do ano, que cada um de nós possa resolver no nosso próprio coração, diante de Deus, desenvolver a sua salvação com temor
e tremor, conforme Filipenses 2, para que todos os dias Deus ache o seu povo, a sua igreja, com uma fé digna da glória de Jesus. Uma fé que promove o amor entre nós, uma fé que cresce, uma fé que mesmo no meio de perseguições, tribulações, provas, permanece firme e constante, dependendo sempre dos meios da graça que o nosso bom Deus, o nosso poderoso Deus, dá e tem ou coloca ao nosso dispor. Que Deus nos ajude, este final de ano, início do próximo, a viver de forma fiel para Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, ajuda-nos, ajuda o Teu povo a aplicar a Tua palavra, a entesourar nos nossos corações à medida que Jesus Cristo se aproxima e não sabemos o dia que nos encontraremos com Ele, que possamos ser achados dignos da vocação em Jesus Cristo, Pai. Te pedimos tudo isto no nome de Jesus. Amém.